Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E a nossa convidada de hoje é natural de Laguna, mas mora em Criciúma desde os 23 anos. É licenciada em Pedagogia pela Universidade do Extremo Sul Catarinense e pós-graduada pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Foi professora do ensino fundamental na rede estadual de Santa Catarina por 33 anos. É membro da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, a AGEB Santa Catarina, e hoje ela está aqui para falar de seu livro infanto-juvenil, Mel, história inspirada em sua cachorrinha Luna, que fala de uma família de cachorros que enfrentam os desafios do dia a dia nesse mundo cão. Estou falando da escritora Maria de Fátima Ribeiro Espíndola. Não, deixa eu agora também, Maria de Fátima, eu tô amando te receber, mas, gente, que surpresa boa ter aqui no Bate-Papo a Luna, que é a inspiradora do livro, né, Maria de Fátima? Fala pra gente, Sim. coisa mais fofa, meu Luna Deus. foi a inspiração mágica, né? Muito do linda. livro. Gente, ela é muito comportada. Demais, Ela está demais. aqui desde o início, já faz um tempinho que a gente está aqui Sim. no estúdio, gente. E ela está aqui quietinha, sentadinha, de boa. E essa eu vou contar para vocês que a Luna vai ser a terceira namorada do Pingo, tá? Porque ele já tem a Meg, ele já tem a Luna e agora ele vai ter outra Luna, porque olha só a carinha dela, gente, é apaixonante, né? Apaixonante, ai, muito fofa, parabéns Maria de Fátima. Gente, eu estou muito feliz de receber você aqui junto com a Luna para falar desse projeto do livro infantil que é uma graça, que eu tive o prazer de ler. Bom, mas antes da gente começar a falar sobre o livro, vamos falar um pouquinho dessa tua trajetória, gente, 33 anos no ensino fundamental, né, dando aula. Conta pra gente então dessa tua trajetória dentro da sala de aula e depois como é que veio a carreira de escritora. Então, Renata, em primeiro lugar, quero agradecer, né, por estar aqui nesse ambiente aqui maravilhoso, estar com você. Muito obrigada pelo convite. E falando da minha trajetória na vida profissional como professora, eu iniciei a minha vida em Laguna, né, e trabalhei lá 4 anos. De lá para cá, eu acompanhei meu esposo, né, que ele veio trabalhar aqui em Criciúma, e continuei meu trabalho ali nas escolas, 2 escolas, de São Cristóvão, Escola Básica São Cristóvão, e o Colégio Estadual Rubens de Arruda Ramos. Então, fiquei por ali por 33 anos, né, trabalhando com séries iniciais. E professora de séries iniciais para todas as disciplinas ou era alguma disciplina em particular? Era assim? para todas as disciplinas, né, de menos artes e ensino religioso na época, né. Então, eu passei esse tempo, mas também eu tive outras experiências como assessora de escola, secretária de escola, né, e também trabalhei na biblioteca por 2 anos, que foi maravilhoso trabalhar na biblioteca, ter contatos com livros, com as crianças, fazer roda de leituras, foi muito bom esse tempo, né? E daí passaram-se esses 33 anos, durante esse tempo você tinha já a ideia de que você queria escrever ou essa vontade de escrever veio depois? Fala pra gente. Olha, desde nova eu tinha em mente uma vontade imensa de escrever, sempre, né, com aquela vontade de escrever. Muitas vezes eu escrevia textos, poesias, guardava nas gavetas, de repente já não era mais interessante para mim, acabavam se perdendo. E depois no dia a dia dos nossos trabalhos, né, muita coisa que a gente tinha que enfrentar, família, trabalho, vai e volta, eu não... Mas... foi um sonho realizado, né, escrever o livro Mel. Então, gente, Mel é o seu primeiro livro, solo, né, vamos dizer assim, já participaste de coletâneas e tal, mas é o primeiro livro solo. Sim, participei de algumas coletâneas, né, e esse é o meu primeiro livro, né, o livro solo Mel. Sobre escritora, a minha carreirinha de escritora, não tenho muito o que falar, porque eu iniciei agora, mas o pouco que eu tenho é de grande valia, sabe? Que bom. Porque só no fato de eu lançar, né, esse primeiro livro, realizar um sonho que estava guardado lá no fundo,
eu me considero muito feliz. Eu tenho, antes da gente também começar, eu quero falar um pouquinho de você dentro da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, aqui em Santa Catarina, né? Coordenadoria Santa Catarina. De que maneira a associação te ajudou nesse sonho, a realizar esse sonho como escritora? Então, quando eu cheguei na AGEB, né, nessa Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil e Santa Catarina, eu já estava com o livro pronto, praticamente com o livro pronto. Foi na época de pandemia, eu já havia iniciado ele, né, e depois terminei. Foi onde a nossa amiga, né, nossa presidente Dione Virtuoso, me convidou para fazer parte da AGEB, e eu, assim, meio sem querer, entrei, né, porque era tudo muito novidade, né? Novidade, eu não conhecia, entrei. E para mim foi um grande salto, sabe? Eu tive muita ajuda quando eu terminei meu livro, que precisava lançar. Eu era assim, não conhecia, sabe? Não sabia para onde ir. E a AGEB me abriu caminhos, onde eu fui em vários lugares, né, que a AGEB me levou, e para mim foi muito bom, aprendi muito. Foi assim, me deu força para continuar realizando outros sonhos, né, e realizar meus objetivos. Eu acho legal a gente falar, porque eu acho que tem tanta mulher aí como nós, assim, que não chegou ainda a publicar o seu primeiro livro, mas tem vontade de tirar os seus escritos ali de dentro da gaveta e não sabe como fazer, né? E elas saberem que existe essa associação, que é uma associação de jornalistas e escritores do Brasil, aqui em Santa Catarina, que pode ajudá-las a realizar esse sonho, assim como aconteceu com você, assim como aconteceu comigo, que eu disse que é uma coisa antes e depois da AGEB, ela me abriu portas e caminho, me mostrou caminhos aqui. E fora as amizades que a gente faz, que são maravilhosas, né, Pois Maria de então, Fátima? né, a gente só tem que agradecer, né, porque além dessa força, né, que todas juntas, né, têm, a gente se fortalece muito e a gente faz aquela amizade gostosa, aquela amizade sincera, né? Muitos risos, muitas risadas, muitos divertimentos. E isso faz bem para a gente, Juntas, né? Crescemos né? juntas. Crescemos juntas. Maria de Fátima, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas na volta, então, vamos falar da Mel e da Luna, né? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem o prazer de receber a escritora Maria de Fátima Ribeiro Espíndola. Maria de Fátima foi professora do ensino fundamental na rede estadual de Santa Catarina por 33 anos. Ela é membro da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, a AGEB Santa Catarina, e hoje ela está aqui para falar de seu livro infanto-juvenil, Mel, história inspirada em sua cachorrinha Luna, que fala de uma família de cachorros que enfrentam os desafios do dia a dia nesse mundo cão. Maria de Fátima, vamos então falar do livro. Eu quero, em primeiro lugar, saber de onde que veio a ideia de escrever um livro inspirado na Luna. Então, Renata, para falar a verdade, como eu te falei, sempre tive, né, vontade de escrever um livro. E quando eu me aposentei, eu fiquei procurando várias coisas para eu fazer, né? Fui trabalhar entrei em cursos de trabalhos manuais, ajudava o meu esposo no restaurante, porque a minha vida sempre foi muito agitada, né? Bem ativa, e eu achava que em casa não ia dar certo, só ficar em casa, né? Então, eu fiz tudo isso, fazia tudo isso, mas a minha cabeça vinha sempre a vontade de escrever um livro. E tudo que eu preenchia o meu tempo, só que não me realizava, né? Eu sabia que faltava alguma coisa. Até que um dia eu tomei uma decisão e pensei, eu vou parar com tudo e vou escrever um livro. Aí fiquei naquela de procurar o que fazer, como iniciar, como, né, começar o assunto, né, o tema que eu iria abordar nesse livro. E estava certo que era para crianças, né? Sim. Até que um dia a Luna
estava no sofazinho sentada comigo, me olhando, né? E eu pensando assim, é de ti mesmo, Luna. A tua história vai ser, né, o meu Ai, que livro. amor. E a história estava na minha frente e só faltava eu escrever, que era a história da Luna. E fala um pouquinho da Luna pra gente. Ela tem uma história aí de superação também, né? Tem, a Luna é uma cachorrinha muito dócil. Ela se dá assim quase todos. É um pouquinho medrosa, eu acho, pelo fato que ela passou na rua, porque ela era uma cachorrinha abandonada, né? Quem trouxe ela para minha casa foi a minha filha. Quando ela chegou, ela era toda perebentinha, bem doentinha, né? Então ela chegou com seus filhotinhos, a gente acolheu, Nossa, olha tá? lá. E hoje ela está muito feliz, né, com a gente. Já faz algum tempo, né, Já Maria de faz, Fátima? vai fazer que ela tá 9 na anos. família. Eu acho que quando a gente não tem a idade dela certa, né? Certo. Mas eu acho, na época ela tinha mais ou menos, dita pelo veterinário, mais ou menos 2 anos. E depois já faz 8 anos que ela está com a gente. E ela cada vez mais dócil, né? Uma fofa. Da casa. E nos fale um pouquinho sobre o livro, então, sobre a história do livro. Então, aí como surgiu, né, a história do livro, é um livro, quando eu comecei a escrever o livro, eu estava decidida a escrever para crianças, né, para o Universo infantil, infantil, juvenil. infantil, Infantil mesmo, infantil. sim. Primeiras Só que eu fui séries. escrevendo a infância, né? Mas a Luna, ela me inspirava cada vez mais. Aí eu fui escrevendo a infância, escrevi a fase da adolescência dela. Ela conta tudo o que ela passou na rua, sabe? O trabalho que ela passou, o sofrimento dela. Então, chegou uma hora que eu vi que já não era mais infantil. Entendi. Né? Virou um livro infantil Virou juvenil. um livro infanto-juvenil e que dá para trabalhar com os nossos adolescentes, né? Nossos jovens adolescentes. Dá para uma pessoa adulta ler, né? Dá para a gente contar para uma criança. Então, é um livro assim, de uma fácil leitura, né? E é muito fácil de ler, que pode contar até para uma criança. Olha, na verdade, eu acho que ele é para todas as idades, porque eu acho que ele fala de temas universais, que é Isso. respeito aos animais, Isso. que é a questão da adoção, que é a questão dessa superação aí do medo, falou que ela é um pouquinho medrosa, né, por meio do amor. Né? Então, Sim. essa troca de carinho. Então, eu acho assim, eu acho que esse tipo de livro que fala sobre animais e tal, é um livro que encanta dos 8 meses aos 80 anos, sim, né? Sim, sim, sim. Inclusive, as pessoas mais velhas que leram, eles mandam, né, um feedback elogiando. Ah, amei o teu livro, tal. Vou comprar um para o meu netinho, tal. E assim vai, né? Mas, realmente, aqui é uma história que aborda vários temas, né? Até sobre drogas, Pois então. saúde, né? Fala da saúde, que ela ficou debilitada, ela fala. E o abandono, a fome, né? Muitas coisas, o arrependimento, a tristeza, muitas coisas tem aqui, muitos temas que podem abordar nesse livro. Que pode trabalhar. Pode ser trabalhado. E você tem trabalhado esse livro em algumas escolas e tal. Como é que você está fazendo para as pessoas conhecerem a história da Luna Mel e da Mel Luna? Pois então, eu, através da AGEB, né? A minha auxiliadora, que está sempre me ajudando, eu estou indo nas escolas. Até agora fui em poucas escolas, mas onde eu chego, a gente é muito bem acolhida e as crianças adoram a história, né? Eles adoram ouvir histórias da gente, né? E cada escola que a gente vai, a gente se depara com aquelas crianças, no fim, vem aquela saudade, né? A gente volta no tempo. É verdade. A gente volta no tempo, porque 9 anos sem estar em sala de aula, agora começando. Então, assim, ó, é muito gratificante para mim. E a gente sente, não sei se você sente isso também, que eu estou com um livro infantil, né, do Pingo, Cachorro Feliz e Medroso, e a gente sente como se estivesse plantando uma sementinha, né? Então, isso é muito legal, assim, encantando, formando novos leitores. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, que estão me pedindo aqui para fazer um intervalinho, mas a gente volta falando um pouquinho mais desse trabalho também, e eu sei que tem novos projetos por aí, tá certo? Não saiam daí que a gente volta já já.
Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem o prazer de receber a escritora Maria de Fátima Ribeiro Espíndola e a sua cachorrinha Luna. Maria de Fátima foi professora do ensino fundamental da Rede Estadual de Santa Catarina por 33 anos e é membro da Associação de Jornalistas e Escritora do Brasil. E hoje ela está aqui para falar do seu livro infanto-juvenil, Mel. Uma história inspirada em sua cachorrinha Luna, que fala de uma família de cachorros que enfrentam os desafios do dia a dia nesse mundo cão. Eu falo desse mundo cão porque eu sei que então tem essa passagem que você mencionou no livro, que justamente fala sobre essa questão do abandono, a questão das drogas. Sim. Né? Você trouxe umas temáticas que são muito relevantes para o dia de hoje, né? Sim. Inclusive, por abordar esses temas, né, eu fui convidada pela Dalva Pires, ela é presidente da ONG Animal.com. Depois que ela conheceu o livro, ela me procurou para a gente trabalhar em escolas, né, nas escolas com um livro do Pingo, né, sobre o cachorros abandonados. Exatamente, né? Que tem tudo a ver, porque realmente você fala muito disso aqui e sendo inspirado na Luna, né, que foi uma cachorrinha abandonada que vocês acabaram acolhendo, Sim. né? E sem dar o spoiler do final do livro, assim, a personagem Mel, ela é parecida com a Luna? No Todinha a Luna. É todinha. A Luna foi inspiração mágica para a Mel. Todinha. Tanto é que eu queria fazer um livro curtinho e ficou mais extenso, porque ela não parava de transbordar inspirações. Mas também fui convidada, né, continuando, pela presidente Dalva, da ONG Animal.com de Criciúma, para continuar a escrever livros de cachorros abandonados de Criciúma. E eu já comecei a escrever o meu. Então já está vindo aí um segundo livro. E tem alguma coisa a ver com este? É uma continuação? Não tem nada a ver? É outra coisa? É a história real. É a história real do cachorrinho chamado Vitório. E aí você vai contar desse cachorrinho em particular, para falar um pouquinho sobre essa questão do abandono. Isso, a questão do abandono. Ele vai falar, ele que é o protagonista da história, e ele conta o que ele passou na rua, né? E também é uma história de amor, porque ele foi abandonado, mas muita gente também deram a mão para o Vitório. E essa história, porque aqui a história ela é narrada em terceira pessoa, né? Tem ali o narrador e ele fala sobre a Luna, sobre os personagens. Aliás, aqui, na verdade, tem toda a família, né, da Mel. Toda a família da Mel. Tem pai, mãe, irmão. Né? Você tem vários personagens aqui. E ali é o próprio Vitório que conta a história dele ou é alguém que narra essa história? É o próprio Vitório que conta a história dele. Aí nesse livro também é a própria Mel que conta a história dela. Aqui é a Mel que conta. Olha. Ela fala da história dela desde quando ela está na barriguinha da mãe. Não me lembrava. Até a adolescência. Então ela conta. E o Vitório também é a mesma coisa. Só que a história é super diferente que a história dele. Né? Do Vitório, exatamente. Vitório, E aí esse projeto, esse livro já está sendo escrito. Já está em andamento, quero ver se o ano que vem ele sai. E você tem, além desse projeto para o ano que vem, você tem algum outro projeto de livro também com essa temática? Então, continuando, né, que falta eu falar também da Jovita Ferreira, ela é psicóloga, trabalha na área de dependência química e ela gostou muito desse livro, ela me procurou, ela achou que esses temas aqui abordam muito, né, lá a questão dos dependentes químicos, né, então ela me convidou também para trabalhar no projeto, né, através de palestras, contação de histórias lá nas casas de dependentes químicos. Conta pra gente, quem não leu o livro ainda, para entender em que parte que entra essa história de droga, de dependência química, porque a gente fica pensando, poxa, cachorro, droga, dependência, como é que entra isso na história? O livro Mel é o livro, é a história da Mel, mas a história da Mel, ela se reflete muito no ser humano. Porque assim, como a Mel foi parar na rua,
pela desobediência, pela teimosia de um adolescente, e ela foi parar na rua. E isso também tem muito a ver com os nossos adolescentes, que muitas vezes, por falta de conversa com os pais, né? Às vezes por teimosia, desobediência, também ele vai parar na rua, né? Sim. E passa o mesmo sofrimento que a Mel passou. Muitas então, vezes. a Mel, na verdade, no livro, ela é personificada. Isso. Ela toma forma de humano, de vamos humanos, dizer assim. traz uma mensagem, vem ao encontro dos nossos adolescentes humanos. Entendi. E aí os adolescentes se identificam, com a história. Então, você está com vários projetos. Vamos recapitular aqui. O primeiro que você mencionou... Eu faço parte de uma ONG de adoção, né, de animais. Quase sempre estou nas feiras, né? Aliás, você me comentou que a aluna te acompanha. A aluna sempre vai acompanhando, né? Trabalhar junto comigo. Ai, que fofa. Tadinha. Olha ali, a tranquilidade, ela sempre gente. vai, aí ela fica de fora, observando os bichinhos, ela já fica passeando ali, né? Curtindo, né? E também Tu falaste, então, deste da ONG. Isso. Aí tu falaste da dependência química, né? E ainda tem também, convidada pela Jovita Ferreira, trabalhar na casa dos idosos, né? Gente, para contar a história para contar a história para eles. eles, porque também tem uma parte ali que fala do abandono, né? Então, para a gente ir lá conversar com eles. E você leva a aluna junto contigo? Até agora, eu não levei a aluna, a não ser nas feiras, né? Sim. De adoção de animais. Mas está já previsto para o ano que vem a gente levar a aluna junto. É porque, gente, ela é tão tranquila, ela eu é acho tranquila, que... sim. E assim, as crianças ficam encantadas, os idosos, Sim. sem dúvida... Aliás, não tem quem não se encante com um cachorrinho, né? É verdade. Não tem quem não se encante. E ela é muito fofa, gente, muito fofa. Escuta, gente, já estamos quase no final. Eu quero que você... passe aí uma mensagem do livro, o que você gostaria de falar para o pessoal de casa sobre o livro? Quem quiser adquirir o livro, como é que faz? Fala pra gente. Então, como falei, né, o livro Mel, ele traz uma mensagem maravilhosa para os nossos filhos, para os nossos alunos, né? Até para a família lá em casa com os filhos. É muito bom esse livro aqui, traz uma mensagem, uma reflexão super legal, né? E quem quiser adquirir esse livro, tem no meu Instagram, Fátima _escritora. Também tem o Instagram da Mel. Ai, a Mel tem Instagram? Tem. Ai, vou seguir. Lembra que naquele dia tu me aconselhou, faz um Instagram para Mel? Aí eu cheguei em casa e fiz. Tá, então passa pra gente que eu também vou... mel.sushi. Sushi tipo S-U-S-H-I? Isso, tá. Y. Y, no final, tá. E também tem na Livraria Fátima, em Criciúma. Em Criciúma. Então, quem Isso. quiser conhecer um pouquinho da história da Mel, não deixe de entrar em contato com a Maria de Fátima ou na Livraria Fátima em Criciúma. E aí vai conhecer um pouquinho mais da Luna também no Instagram da Luna, que é Luna, é isso? Luna.sushi com Y no final. Y no final. Certo? Maria de Fátima, muito obrigada. Adorei receber vocês agradeço. aqui. Muito sucesso com o livro. Que bom. Eu tenho certeza que esse livro aqui, ele pode ser espalhado aí por muitas e muitas crianças, ser contado para muitas e muitas escolas, Sim, né? estou muito feliz com esse livro, sabe? Que bom, Me trouxe abriu muitos caminhos. E aí vai, é só o começo, tá? Só o começo. Agora vem aí o do Vitório. Opa! Muito bem. E eu conversei hoje com a escritora Maria de Fátima Ribeiro Espíndola. Mas antes de terminar o programa, eu quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, à Academia Toia, que há 42 anos mantém o nosso corpo em movimento, ao IASA, de onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida, e a editora Vitelli Publishing, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV-SC. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vai lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!